Fala, ferinha, professor João Alves aqui do canal Exatas com João e a gente vai estar começando mais uma aula na nossa playlist de mecânica clássica, tá? Essa é a nossa última aula do conteúdo de cinemática. Na cinemática nós estudamos os movimentos. O último movimento, se você não ouviu ainda, é o movimento circular uniforme, tá? A gente tratou esse movimento na aula anterior. Se você entrar aqui no canal do YouTube, tem uma aula de movimento circular uniforme, tudo direitinho, lhe explicando os principais tópicos desse conteúdo. Se você ainda não assistiu essa aula, volta lá, dá uma assistida, dá uma entendida no conteúdo de movimento circular, que vai ser super importante para o estudo da aula de hoje, tá? Hoje nós vamos tratar a respeito do movimento circular uniforme de uma maneira aplicada em algumas máquinas, em alguma espécie de engenharia e até em sistemas naturais também a gente vai ver esse tipo de coisa, que é sistemas onde há transmissão de movimento circular. Isso é comum de se ver no dia a dia, tá? Você executar um tipo de movimento circular em uma região e querer transmitir ele para outra região. Um exemplo que eu posso te dar é o da bicicleta. Na bicicleta, tu quer que os pneus da bicicleta tenham um movimento circular. Mas tu não vai lá, pega o pneu e gira para que isso aconteça. Tu gira um pedal associado a uma coroa e essa coroa transmite movimento circular para uma região chamada catraca e essa catraca está conectada ao pneu, dando movimento circular a esse pneu. Então perceba como existe uma transmissão de movimento nesse sistema. Você faz movimento em uma parte, você executa o movimento em uma parte e você transmite esse movimento para determinadas regiões, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos três tipos principais aí que a gente vai abordar. Os três tipos de transmissão de movimento circular. As maneiras que a gente tem aí, as três maneiras mais comuns que são utilizadas para transmitir movimento circular, beleza? O primeiro tipo é a transmissão através de correias ou correntes. É o caso da bicicleta, beleza? É o caso da bicicleta. Na bicicleta, tu tem uma região chamada coroa e uma região chamada catraca. Digamos que aqui o disco A, é a coroa da tua bicicleta, olha. Aqui a gente está dando um zoom aqui no sistema da bicicleta. No disco A está associado lá, está conectado o teu pedal. Então, tu gira esse cara e através de uma corrente, esse movimento circular é transmitido para outra roldana, outro disco traseiro, que a gente chama de catraca. Percebe que a transmissão é feita por uma corrente no caso da bicicleta. Em algumas máquinas, esse tipo de transmissão nas engrenagens é muito comum, tá? E é feita através de correias. Pode ser uma correia de borracha ou coisas desse tipo. Então, esse tipo de transmissão ele é muito comum no dia a dia. O caso da bicicleta é bastante abordado em questões de vestibular, tá? A gente vai entrar mais a fundo aí nas discussões sobre esse caso aí da transmissão nas bicicletas, beleza? João, o que é que eu preciso entender bem desse movimento? Você tem que entender que o disco A e o disco B, eles possuem a mesma velocidade linear. Como assim, João? Vê só, tu tem essa corrente girando aqui, olha, entre esses discos. Essa corrente, ela possui a mesma velocidade linear. Imagina o seguinte, ó. Imagina que tu tem dois pontos na corrente. Se esses dois pontos têm velocidades distintas, ou eles vão se afastar, ou eles vão se aproximar. Se ele se afasta, é como se tu estivesse esticando a corrente para quebrar. Se ele se aproxima, tu estaria contraindo essa corrente, comprimindo essa corrente. Mas tu vê que a distância entre os pontos de uma corrente é sempre constante. Uma corrente tem gomos. Imagina, tem um gomo aqui e tem três gomos separando essas duas. Em todo movimento, essa distância se mantém a mesma, porque a velocidade em cada ponto da corrente é a mesma. Então a gente vai ter nesse movimento que VA é igual a VB, beleza? VA, ou seja, a velocidade linear do disco A é igual à velocidade linear do disco B. Por quê? Porque essa correia que conecta os dois, olha, ela está sendo movimentada com a mesma velocidade linear em todos os pontos, o que faz com que os discos também estejam conectados com a mesma velocidade linear. Só que a gente lembra que existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, que é o ômega. A gente viu que V é ômega vezes R. Então, olha, VA
eu posso substituir por ômega A, RA. VB pode ser ômega B, RB, porque é igual, eu posso substituir. Então, eu vou ter que ômega A vezes o raio de A vai ser ômega B vezes o raio de B. A gente também lembra que ômega está relacionado à frequência. João, por que eu estou fazendo essas transformações? Porque, como eu disse a vocês na aula anterior, as questões preferem trabalhar lidando frequência e período. Então, é sempre bom a gente botar nossas grandezas, botar nossas relações em termos de frequência e período, beleza? Então, olha, eu sei que ômega é 2π vezes a frequência. 2π vezes a frequência. Então, olha, ômega A vai ser 2π vezes a frequência de A. Ômega B, 2π vezes a frequência de B. Então, eu vou ter, ó, 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A, 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Ferinha, 2π está nos dois lados da equação. Se ele está dos dois lados da equação, eu posso cortar, tá bom? Eu posso cortar, porque ele aparece dos dois lados da equação. Então, eu chego nessa solução aqui, ó. A frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. O que essa equação me ensina em termos assim práticos? A roda que tem o maior raio, ela tem a menor frequência. A roda que tem o menor raio, ela vai ter a maior frequência. Isso faz sentido. Percebe? Imagina que eu estou girando uma roda grandona. Aí eu girei essa roda grandona, eu passei corrente por essa roda, só que eu passei muita corrente. A rodinha pequenininha atrás, para dar conta de passar tudo isso, ela tem que girar muito mais para passar toda essa corrente. Então, quanto menor o raio, mais voltas eu tenho que dar para transmitir esse movimento. Então, olha, menor o raio, maior frequência. Maior o raio, menor frequência, beleza? Vamos fazer uma aplicação, né? É importante falar do caso da bicicleta. Uma coisa muito comum de você ver nas questões é a respeito da bicicleta de marcha, tá bom? Bicicleta de marcha. A gente sabe que num sistema de bicicleta de marcha, eu tenho várias coroas e várias catracas. Então, a gente sempre que vai passar uma marcha, a gente vai trocando a coroa e trocando a catraca. Isso vai dizer qual é a marcha mais pesada, qual é a marcha mais leve. Lembra sempre que a coroa é aonde tu está pedalando, a catraca é o que está associado ao movimento da tua roda, do teu pneu, tá bom? Porque a catraca ela está ligada ao pneu por um eixo, que é o que a gente vai ver lá na frente dessa aula. Então, olha, a coroa é onde tu pedala, a catraca é onde movimenta de fato, né? Está conectado ao teu pneu. O que é uma marcha pesada? Pensa comigo, o que é a marcha pesada? Na marcha pesada, eu dou uma pedalada e o meu pneu dá mais voltas. Por isso que é mais difícil. Olha, eu vou dar uma pedalada e o meu pneu dá mais voltas. O que isso significa? Como é que isso acontece? Para eu estar na marcha pesada, eu tenho que ter uma coroa grandona e uma catraca pequenininha. Por quê, João? Quando eu giro a coroa grandona, coroa grande, eu passo muita corrente. Ó. Eu pego uma grande parte da corrente e passo com essa volta. Essa corrente vai passar e vai lá para a catraca. A catraca é menorzinha, para passar toda essa corrente ela vai dar muitas voltas. Então percebe, eu dou uma pedalada, mas a catraca, como é pequenininha, dá muitas voltas. Isso é a marcha pesada. Eu dou uma pedalada e o meu pneu gira muitas vezes. É mais difícil de você pedalar. É bom para spinning, para bikes de corrida. Você está na marcha pesada, em um ambiente plano, principalmente, vai lhe ajudar bastante. Então, marcha pesada, lembra? Maior coroa, porque eu dou uma volta na coroa. A catraca pequenininha vai dar um bocado de volta. Então perceba aqui, maior coroa e menor catraca. Isso é a marcha pesada. A marcha leve é diferente. Imagina tu tá subindo a ladeira. Ninguém sobe a ladeira na marcha pesada, né? A menos que você queira malhar a perna aí. Tá treinando perna nesse exercício. Vê só, a marcha leve, que é o contrário, a gente utiliza para subir ladeiras, regiões inclinadas, não é isso? A marcha leve ela tem um princípio contrário. Eu pedalo bem muito. Agora eu pedalo fazendo menos força, né? Eu gasto menos energia nisso. Eu pedalo bastante e o meu pneu dá poucas voltas. Eu ando mais devagar. Eu tenho que pedalar muito para o meu pneu dar uma volta. Você vê lá a pessoa se matando de pedalar e o pneu faz isso. Então o sistema é contrário. Aí, tu vai ter uma coroa pequena e uma catraca grande. Então, olha, tu deu uma volta na coroa, tua coroa deu uma volta. Tua catraca grandona vai fazer só isso.
Tu dá outra volta, aí a catraca lá grande faz isso. Então tu tem que dar várias voltas na coroa, que é onde tu pedala, para a catraca grande dar uma volta. Então, marcha leve, coroa pequenininha, catraca grandona. Isso é o princípio de marchas aí na bicicleta, beleza? Você vai ter várias combinações para deixar mais pesada, mais leve, conforme você queira. Esse é o princípio de transmissão por correntes ou correias. Uma coisa importante, tá bom? Que eu não posso esquecer de falar. Nesse movimento, as duas roldanas, as duas polias aí, né? Os dois discos, eles têm uma rotação no mesmo sentido. Se um está girando no sentido horário, o outro também vai estar. Então, olha, os dois giram no mesmo sentido. Digamos no sentido contrário, mas os dois no mesmo sentido, beleza? Porque a corrente está levando eles a girar no mesmo sentido. Então, os dois vão girar juntos, tranquilo? Então, saiba disso. Transmissão por correia ou corrente é a mesma coisa, beleza? Esse movimento de rotação dos discos, coroa e catraca, esse movimento tem o mesmo sentido, tá bom? O próximo tipo de transmissão de movimento circular é por contato. Então, ó, na nossa imagem, isso aqui é um relógiozinho, beleza? Aí abrimos o relógio e as engrenagens do relógio, você já viu em filmes, você vê lá aqueles relógios da torre, a pessoa entra no relógio, tem várias engrenagens, todas elas se conectam e vão girando por contato. Ali tem um movimento circular e as engrenagens do relógio não tem uma correia, uma corrente. Elas estão conectadas, elas têm um contato, elas estão tocando uma na outra. Essa é a transmissão de movimento circular através do contato, tá? Transmissão por contato. O principal exemplo a gente pode falar é de engrenagens mesmo, tá? Principalmente as engrenagens de um relógio. O princípio é o mesmo do movimento anterior, da transmissão anterior. Nesse caso, a gente vai ter velocidades lineares iguais, então a conta no final é igual, tá? Frequência de A, raio de A, frequência de B, raio de B. Só que esses caras, eles giram em sentidos contrários. Porque, olha, eles se conectam, olha, e giram dessa maneira. Um está girando nesse sentido, o outro está girando no outro sentido. Então, olha, um vai ter uma velocidade angular em sentido horário, o outro vai ter em sentido anti-horário. Porém, as contas, os princípios trabalhados são os mesmos, tá bom? Essa é a transmissão por contato. Por último, a gente tem a transmissão de movimento circular através de um eixo. Então, aí é o princípio da catraca. Olha lá a catraca da bicicleta. A catraca da bicicleta ela é ligada por uma corrente até a coroa, mas ela é ligada por um eixo ao pneu. O que seria um eixo? Olha essa figura aqui, ó. É tipo um parafuso mesmo, um ferro que você conecta aos dois. Então a catraca da bicicleta, aqui tem várias catracas, tá vendo? Porque é uma bicicleta de marcha. Ela tá ligada por um eixo, um eixinho lá, ao pneu da bicicleta. Então aqui é diferente. A velocidade linear dos discos aí não vão ser iguais. Não vão ser iguais. O que é igual é a velocidade angular. Por quê, João? Se tá todo mundo no mesmo eixo, ó, todo mundo no mesmo eixo, tem vários discos no mesmo eixo. Quando o eixo gira, todo mundo gira junto. Então, olha, se o eixo dá uma volta, todos os discos no eixo vai dar uma volta. Tenta fazer isso na tua casa, olha, pega a CD, se ainda existir isso, viu, na sua casa. Pega a CD e bota um lápis ou uma caneta no meio do CD. Quando tu gira, esses caras todos eles vão girar juntos. Então, olha, a velocidade angular deles é igual. Consequentemente, a frequência desses caras vão ser iguais, tá? Eles têm a mesma frequência. O que vai ser diferente são as velocidades lineares. Olha, ômega A é igual a ômega B. A gente tem isso, tá? Velocidade angular é a mesma, porque tá todo mundo no mesmo eixo. Todo mundo gira junto. A gente sabe que ômega é 2π vezes a frequência. Olha, corta 2π com 2π. Eu tenho que a frequência de A é igual à frequência de B. Ômega também é V sobre R. Então eu vou ter que velocidade de A sobre o raio de A é velocidade de B sobre o raio de B. Aqui eu já tenho outra relação. Quanto maior o raio, maior é a velocidade linear. Mas isso faz sentido. Se você olhar a nossa aula de movimento circular, você viu que o cara que está mais distante, ele tem mais velocidade linear. Porque ele anda um ΔS maior. Imagina, o cara que é um disco pequenininho, olha, o ΔS é esse perímetro pequenininho. O cara que está num disco grande, que tem um raio grande, o ΔS é um perímetro maior. Como V é ΔS sobre ΔT,
maior o ΔS, tem que ser maior velocidade, beleza? Porque o ΔT aí vai ser igual. Então, o cara que tem maior raio tem maior velocidade linear. Essa é a transmissão por eixo. João, como essas coisas aparecem em uma questão? Vou resolver uma questão para tu entender a prática desse conteúdo, beleza? Como ele vai aparecer. Tá aí a nossa questão. Antes de resolver, deixa eu só te dar uns avisos super interessantes. Por favor, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, ativa o sininho, porque toda vez que sair aula nova, vai chegar para você a notificação. Olha, João postou uma aula nova para tu estudar nessa quarentena. Vai no meu Instagram, o Instagram fica aparecendo aí na tela. É o Exatas com João, tá? Igual o do YouTube. Lá eu também faço muitas lives, tá? Então tem muito conteúdo sendo disponibilizado lá. Conteúdo gratuito para vocês, de qualidade. Nas lives a gente tem aula pesada, tá? Teoria, questão. Eu tenho um grupo no Telegram, onde eu disponibilizo listas de exercício, eu converso com alunos. O link para entrar é só tu botar aí no navegador que tu tá assistindo o vídeo. Tu bota t.me, me é ME, tá bom? ME. t.me barra Física Raiz. Lá nesse grupo tu tem acesso a mim e eu tô lá respondendo quase que diariamente, tá? E mandando conteúdo, a gente tá lá mais pertinho para estudarmos juntos, beleza? O grupo do Telegram eu consigo ter mais contato com vocês. Bora para a resolução da questão. Vê só, ele me dá um sistema de roldanas de movimento circular, né? Tem um cara se movimentando e vai transmitir a todo mundo esse movimento. Ele diz, ó, considere o sistema de polias representado na figura, né, que ele te deu. Nele, o raio de W é igual ao raio de Y, que é igual ao raio de Z. Ou seja, o raio dessa polia, que é W, é igual ao raio dessa daqui, ó, que é Y, que é igual ao raio dessa daqui, ó, que é Z. E essas todas são metade, olha, são igual a 1/2 do raio de X, tá bom? Então, o raio de X é o dobro dessas outras. Massa. A frequência da polia W, essa daqui, ó, digamos que essa aqui é onde está no eixo do motor, né? Vale 2 Hz. Então, tenho a frequência desse carinha é 2 Hz. Com base nesses dados, é possível dizer que a frequência da polia Z vale quanto em Hz? Olha, ele te deu a frequência aqui e ele quer a frequência aqui embaixo, olha. Ele te deu na polia W e ele quer a frequência na polia Z, beleza? Como é que a gente resolve isso? W está conectado a X por uma correia, beleza? Então a gente faz a continha aqui para achar a frequência de X. Transmissão por correia. X e Y estão numa transmissão por eixo. Sempre que é por eixo, a frequência é igual. Então a frequência de X vai ser igual a de Y. Por fim, Y e Z estão conectados por uma correia também. Então a gente faz a continha e vai chegar na frequência de Z. Vamos fazer isso? Vê só, como W e X são conectados por uma correia, eu sei que frequência de W, raio de W, vai ser frequência de X vezes o raio de X, beleza? A gente sabe isso daí, ó. Frequência de W vezes o raio de W, frequência de X vezes o raio de X. Isso é o que a gente aprendeu na transmissão por correntes ou correias. A frequência de W foi me dada na questão, é 2 Hz. O raio de W, eu sei, ó, raio de W é igual a todo mundo aqui, ó, que é igual a 1/2 do raio de X. Então, em vez do raio de W, eu botei, ó, 1/2, que é só dividir por 2, do raio de X, ó. Raio de X sobre 2, tá aqui. Isso é igual a frequência de X vezes o raio de X. João, por que tu botou desse jeito? Porque agora, olha, Rx aparece dos dois lados da equação. Como aparece dos dois lados, eu posso cancelar. Então, eu vou ter que frequência de X, olha, cancelei Rx com Rx, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a frequência de X aqui, olha, a frequência de rotação dele é de 1 Hz, ou seja, uma rotação por segundo. X e Y estão numa transmissão por eixo. X e Y, transmissão, olha o eixo aqui, ó, conectando os dois. Transmissão por eixo. Se é transmissão por eixo, ferinha, então é a mesma frequência. Frequência de X é igual a de Y, que é igual a 1 Hz. Agora eu tenho Y e Z, eles estão conectados por uma correia. Correia, olha, é frequência vezes raio é igual a frequência vezes raio. Só que aqui é Y e Z. Então eu vou ter, ó, frequência de Y, raio de Y, frequência de Z, raio de Z. A frequência de Y, olha, eu sei que é 1 Hz, tá aqui, ó, 1 Hz. O raio de Y é igual ao raio de Z. Então eu vou cortar, ó, esse cara com esse cara. O que me sobra é que a frequência de Z vai ser 1.
Então eu chego na resolução, olha, que a frequência de Z é igual a 1 Hz, beleza? João, por que ficou 1? Olha, RY está aqui. Aqui vai aparecer RZ. Só que a questão me diz que RZ é igual ao de Y, eles são iguais. Se eles são iguais e aparece um de cada lado, isso é uma multiplicação, tá bom? Não é uma soma, não é uma subtração, é uma multiplicação dos dois lados. Então eu posso cortar esses dois caras da minha equação. O que vai sobrar é que f de z, que é a frequência do disco Z, é igual à frequência do disco Y, tá? Que é de 1 Hz, beleza? Se tu gostou dessa aula, dá like aqui nesse vídeo, compartilha para os teus amigos para cada vez mais pessoas assistirem as aulas aqui no YouTube. Não deixa de compartilhar. Olha lá no Instagram, tá? Se eu estou fazendo alguma semana de revisão. Geralmente eu faço algumas semanas de lives. Live todo dia com conteúdo para revisar os principais assuntos para você, beleza? Qualquer coisa, entra no grupo do Telegram que lá eu consigo falar com vocês todo dia de uma maneira melhor, tá bom? Fui, pessoal, até a próxima aula.